O Brasil já conta com mais de 70 mil mortes pela Covid-19. Na época em que gravamos essa entrevista, início de junho de 2020, o Brasil já contava com 30 mil mortos. Entretanto, sem o SUS, o cenário da pandemia estaria sendo muito pior. O nosso Sistema Único de Saúde provê atendimento à maior parte das brasileiras e brasileiros, desde a saúde básica até atendimentos mais complexos, e está sendo a linha de frente na luta para salvar vidas durante a pandemia. Contudo, mesmo o nosso SUS sendo vital para a vida da nossa população, ele vem sofrendo ataques e tentativas de desmantelamento. Além de ter sofrido um duro golpe com a aprovação da PEC que congelou por 20 anos os investimentos na área de saúde. Então, para saber mais sobre o nosso Sistema Único de Saúde e sua importância no enfrentamento à Covid-19, nós conversamos com a professora e pesquisadora em saúde Lumena Furtado. Eu sou João e este é o 1049. Próxima estação. Liberdade, liberdade, liberdade. Oi, Lumena, tudo bom? Muito prazer receber você aqui no nosso podcast, o 1049, o podcast do CAAF. Antes da gente começar a nossa conversa, tu poderia se apresentar para o pessoal que está nos escutando? Oi, João, é um prazer estar aqui com vocês, né? Muito importante para a gente esse espaço do CAAF, então é uma alegria estar aqui conversando, né? Eu sou psicóloga, sou sanitarista, hoje sou docente da Unifesp, coordeno o nosso laboratório de saúde coletiva, o LASCOM, faço parte do Instituto Silva Lene e aí há mais de 30 anos trabalho no SUS. Já trabalhei na ponta do SUS, já trabalhei como gestora em diversos espaços, secretária municipal, secretária nacional de saúde, enfim. O SUS é um trabalho, uma militância já aí há quase 40 anos, né? Ah, bacana. E é justamente o SUS que é o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para a nossa conversa. O Sistema Único de Saúde ele é um tema que está sempre em evidência aqui no Brasil. A gente sempre vê falando nele nos telejornais, seja alguns pontos positivos, seja alguns pontos negativos, algumas coisas que, enfim, envolvem assuntos que acabam sendo casos de polícia. Mas agora com a Covid-19, a gente está vendo a importância do Sistema Único de Saúde e o quanto ele está ganhando evidência também agora na mídia por causa da doença. Poderia explicar para a gente o que é a saúde pública, o que é a saúde coletiva e a importância do SUS? Então, João Pedro, é muito importante a gente começar com esse tema do SUS, né? Porque ter um sistema universal de saúde ou não é uma escolha de cada sociedade, de cada país. E o Brasil, na Constituição de 88, fez uma escolha de que saúde é um direito de todos. Até então não era. Só tinha acesso à assistência de saúde no Brasil quem era empregado, ou quem podia pagar diretamente. Então, na Constituição houve esse marco de saúde ser considerado um direito de todos. E para isso foi constituído, então, um sistema único de saúde que é universal. Isso faz toda a diferença. Um país do tamanho do nosso assumir um sistema universal como um projeto é aquilo que permite que agora, 30 e poucos anos depois, o SUS esteja em todos os municípios brasileiros, em todos os distritos indígenas. Nós temos regiões do Brasil, comunidades, que você só chega com 12 horas de barco e o SUS está lá, ele chega naquele lugar. Então, é fundamental que a gente perceba o tamanho e a complexidade do Sistema Único de Saúde. Nós temos, você disse muito bem, né? Muitas vezes as pessoas acham que não usam o SUS, porque vão no médico privado, que ele paga, o que tem um plano de saúde. Na verdade, todos usam o SUS. Quando nós vamos, por exemplo, num restaurante, a Vigilância Sanitária do SUS já chegou lá antes para ver se aquele restaurante pode estar aberto. Nós temos o maior sistema de vacina, né, do mundo. Conseguimos, antes de qualquer outro país, ofertar pelo SUS todas as vacinas propostas pela OMS. Nosso atendimento às pessoas que têm HIV é hoje referência no mundo todo. Enfim, nosso transplante, o maior sistema público de transplantes no mundo é o nosso. Então, eu poderia ficar te dizendo aqui várias questões do SUS que todo mundo usa, mas as pessoas não percebem. Por quê? Porque é aquilo que você falou também na sua pergunta, né? Há uma disputa do imaginário das pessoas sobre o SUS. Não interessa a todos os atores sociais no Brasil que o SUS seja um sistema valorizado pela população. A área da saúde ela é disputada, o mercado é disputado, as questões econômicas estão disputadas. Eu sempre dou um exemplo que eu acho muito claro. A Rede Globo fez, há um tempo atrás, uma semana de matéria sobre o sistema de transplantes no Brasil. O sistema público, 99,9% é feito no SUS.
a palavra SUS não apareceu nenhuma vez. Agora, Uhum. quando tem uma fila na ponta de um pronto-socorro, você pode ter, durante a matéria, 8 vezes a palavra SUS. Então, tem uma disputa de imaginário colocado. E se nós achamos que é fundamental, né, o Brasil ter um sistema público e universal de saúde, esse orgulho que hoje as pessoas estão sentindo, que vão para a janela, né, falar do SUS, aplaudir os trabalhadores, esse reconhecimento que as pessoas estão tendo hoje do papel do Sistema Único de Saúde, a gente tem que discutir e pensar como fazer com que isso continue também pós-pandemia. A gente tem que religar essa conversa da importância do sistema universal, né, no país, com a população, com esse reconhecimento, até para a gente poder exigir financiamento adequado, exigir que, de fato, o SUS tenha possibilidade de ser aquilo que a população precisa. A gente sempre diz assim, eu posso ficar meia hora falando tudo que o SUS tem de avanço e posso ficar meia hora falando todos os problemas que ele tem. Porque o SUS ainda não está do tamanho que ele precisa estar. Isso é uma discussão que a gente também tem que fazer. Lumena, agora sobre um artigo que tu escreveu em 2016, do qual tu é, no caso, é coautora, na verdade. Tu fala sobre o reconhecimento de um saber militante sobre o SUS. Tu poderia explicar um pouco para a gente como a saúde e a política elas se confundem e como temas médicos entram na pauta das disputas partidárias? Por exemplo, a gente está vendo agora o caso da cloroquina, onde a gente tem um presidente que está prescrevendo uma medicação para uma doença por meio de rede social e pela televisão. E de que maneira tu enxerga a atuação militante dos profissionais da saúde? Então, tem uma questão importante que você está trazendo, que é o SUS, ele não foi assim colocado na Constituição porque alguém lá num dia, um parlamentar resolveu colocar. O SUS é fruto de um amplo movimento social, um amplo movimento de militantes de vários setores, né, dos trabalhadores, dos usuários, dos movimentos sociais de moradia, dos parlamentares, de docentes, enfim. O SUS ele é fruto de um grande movimento que aconteceu junto e dentro do movimento pelo fim da ditadura, 64, essa ditadura que a gente hoje volta a brigar para que ela não volte. Né? Então, Uhum. o SUS foi gestado por movimentos sociais. Então, ele já é fruto de uma militância, ele já é fruto de uma luta social. Isso é muito importante, que isso dá característica do SUS. Né? Nós temos no SUS, muito, às vezes aparece muito a necessidade, mesmo agora na pandemia, né? É fundamental ter o respirador para poder a UTI funcionar, e é mesmo fundamental, é fundamental ter o acesso ao medicamento adequado. Agora, sem os trabalhadores, não existe cuidado em saúde. Eu tenho hoje UTIs fechadas porque tem o leito, tem o respirador e eu não tenho a pessoa que pode fazer aquilo. Então, Uhum. é também central no cuidado em saúde a valorização dos trabalhadores, não só o médico, o enfermeiro, o psicólogo, mas aquela pessoa que faz a faxina, aquela pessoa que está na recepção, aquela pessoa que faz ali um cuidado mais técnico. Então, esse conjunto, são mais de 1 milhão de trabalhadores do SUS em todo o Brasil. Então, esse conjunto de trabalhadores, muitos deles, ou antes de entrar no SUS, ou depois que estão no SUS, passam a ser também militantes, militantes de um sistema público de qualidade, né? E militantes junto com outros movimentos sociais. Os conselhos de saúde que existem no município, no estado e na União, metade deles é formado por representação da população. Tudo isso forma um corpo de militantes que estão todo o tempo acompanhando o SUS. E aí o que você colocou, eu acho que é um outro aspecto disso bastante importante. O SUS ele tem que responder à necessidade dessa população que se organiza para poder garantir o SUS, e não ser uma disputa, né, entre partidos, entre candidatos. A gente sempre diz que o SUS é uma política de Estado, ela não pode ser uma política só de governos. Então, esse exemplo que você deu agora, o SUS não pode se pautar por aquilo que cada prefeito, cada governador e, no caso, o presidente da República, acham sem nenhuma base científica. O uso da cloroquina foi um exemplo forte. Ninguém é contra ou a favor do uso da cloroquina. A gente é contra fortemente o uso de qualquer medicação que não tem evidência científica. Isso não pode virar uma pauta de disputa política como está virando no Brasil. Isso empobrece a possibilidade de um cuidado qualificado, isso empobrece o avanço da própria ciência. Né? Nós estamos, infelizmente, num momento em que, durante a pandemia, foram cortadas bolsas de pesquisa de pós-graduação. Isso mostra a não preocupação, a não valorização do papel que a ciência tem que ter num momento como esse. Então, a condução do SUS, a condução de pesquisas científicas que vão embasar, inclusive, o cuidado na saúde, também em outras áreas, né?
a busca por medicamentos e vacina, tudo isso tem que responder ao interesse público, não ao interesse econômico. Por que foi investido tanto em cloroquina? Não sei, responda quem mandou fazer, mas com certeza não foi uma coisa aleatória. Nós temos mais de 20 laboratórios de saúde coletiva no Brasil, que foram sucateados e agora podiam estar dando uma resposta. Mas, mesmo assim, nós temos pesquisadores reconhecidos no mundo todo da saúde coletiva, que trabalham na Fiocruz, que trabalham em institutos de São Paulo, Emílio Ribas, enfim, e que são pessoas que são reconhecidas e que estão hoje na ponta da discussão de vacinas e remédios para a cloroquina. Então, essa junção, militância, um SUS público, né, de Estado, política de Estado, e o respeito à ciência, é um tripé bastante importante para a gente poder avançar num cuidado qualificado dentro do SUS. Ô, Lumena, agora a gente também nessa situação da Covid, a gente tem visto também a situação SUS e a situação hospitais privados. Pode fazer para a gente o comparativo entre como está sendo a atuação dessas duas instâncias, como é que, se elas estão atuando juntas ou se continua ainda essa separação? Outro ponto também que a gente tem falado muito é a questão da fila única, como Sim, um projeto sim. de combate à pandemia, né? Se tu pudesse falar também um pouco para a gente Ah, sobre essa estratégia. é bem interessante isso, porque a Constituição disse que a saúde é direito de todos e disse que o Sistema Único e Público de Saúde Universal era a forma de conseguir garantir esse direito. Só que hoje, no financiamento da saúde no Brasil, 51 ou 2% vai para o privado. Então, o sistema público tem menos da metade do recurso que hoje é colocado na saúde no Brasil. E o sistema privado, os planos de saúde, eles hoje são responsáveis por menos que 30% da população. Então, há uma disparidade imensa, né, de como que um país que disse na Constituição que quer um sistema público universal vem financiando essas duas áreas, a pública e a privada. Então, isso muitas vezes é responsável porque você tenha uma rede privada, né, que é colocada como, às vezes, de excelência em alguns lugares, e você tem uma rede pública que ela é de qualidade, mas insuficiente para atender todo mundo. Então, isso já é uma disparidade importante. Além disso, nós temos também a questão nossa dos impostos, os impostos que você, né, paga e depois você, no imposto de renda, você tem isenção, enfim, por gastos privados, que é um outro jeito de tirar também o recurso do sistema público. E nós temos, isso que você estava colocando agora, que é importante a gente dizer, uma pandemia como essa, que está pegando todo mundo, com certeza com muito mais efeito de mortalidade, enfim, das populações vulneráveis. Então, ela pega todo mundo. E aí você tem numa cidade um serviço público e tem serviços privados. Tem cidades no Brasil que os leitos privados são maiores que os leitos públicos. Tem cidades que não têm leito privado, tem cidades que não têm leito público. Então, nesse momento que a gente vem discutindo e defendendo em todos os espaços aí de discussão do SUS, é que o gestor da saúde, municipal, estadual e federal, ele é gestor da saúde no Brasil. O Ministério da Saúde, ele não cuida dos serviços públicos, ele cuida da saúde no país, assim como os estados e os municípios. Então, é fundamental que em cada esfera de governo o gestor da saúde possa fazer a gestão dos serviços públicos e privados. Isso está previsto na Constituição do Sistema Único de Saúde. Ele pode fazer a gestão de uma fila como uma fila única. Nós já fazemos isso no transplante, por exemplo, já é uma fila única há muitos anos no Brasil. Então, nesse momento, é fundamental que a gestão do conjunto de leitos seja do gestor público. Alguns lugares estão conseguindo avançar, outros ainda com muita dificuldade, como nós dissemos antes, a saúde é muito atravessada também por interesses econômicos, mas esse ponto ele é fundamental para garantir que quem tem necessidade de acessar o leito de UTI, acesse antes daquele que não tem necessidade de acessar o leito de UTI. Então, esse ponto hoje tem sido bastante discutido e acho que é um consenso entre nós de como é importante a gente garantir essa gestão única dos recursos públicos e privados, não só o leito de UTI, né? Pode ser que seja um leito geral, para poder eu trocar, eu mandar para lá uma pessoa que eu estou precisando tirar do meu leito, pôr no leito geral, para poder liberar um leito de UTI público, enfim, qualquer arranjo, essa gestão teria que ser sempre do poder público. Lumena, tu tocasse nesse ponto da questão do financiamento, além dos cortes recorrentes que a gente tem com o SUS, esse problema também do dinheiro estatal que é repassado para a iniciativa privada, né, no caso, a partir de isenções de impostos, a gente tem também o corte de bolsas, como tu citasse, e a gente tem também aquela PEC do teto de gastos para a saúde. Sim. Foi numa situação que a gente viu que parece que o governo nunca imaginou que a gente viveria uma emergência sanitária.
tu pode explicar para a gente um pouco sobre como esse teto de gasto ele vem prejudicando a saúde, principalmente agora nesse momento, e o que a gente pode esperar do nosso sistema público de saúde a partir da perpetuação desse teto de gastos? Esse ponto é central, não dá para discutir sistema único de saúde sem discutir o financiamento, né? Nós temos, o desenho do SUS é um desenho muito interessante. Agora, eu tenho falado todo o tempo que ele é insuficiente, porque eu preciso de um recurso para poder fazê-lo ficar do tamanho que ele precisa. E na saúde, ao contrário de outras áreas, o que gasta realmente, o que é importante, o que pesa, é o custeio. Então, eu gasto quase o que eu gastei para construir um hospital, eu gasto por ano para manter o hospital funcionando. Então, a saúde precisa de um financiamento que seja sustentável, que seja permanente, porque eu não posso ficar abrindo e fechando serviços porque eu não tenho financiamento. Nós temos hoje R$ 3,60 por habitante no Brasil dia para conseguir dar conta das ações de vigilância nos territórios, da vacina até o transplante para todos os brasileiros. Então, a gente não consegue pagar nenhuma passagem de ida de ônibus com esse dinheiro. Mas se exige que o SUS consiga, com esse valor, dar conta de tudo isso para mais de 200 milhões de pessoas. Então, é impossível você fazer tudo o que o SUS tem que fazer com qualidade com esse financiamento. Então, nós já tínhamos um subfinanciamento do SUS desde a Constituição. E agora, com a ECO 95 que você citou, nós temos um desfinanciamento. Em 2 anos, o SUS perdeu 22 bilhões e meio. Veja que agora o governo federal disse que ia colocar 27 bilhões para ajudar na pandemia. Se eles não tivessem tirado os 22 bilhões e meio, muita UTI já estaria pronta, muitos leitos já estariam criados, muitos serviços não teriam fechado, hospitais que estão parados. Então, é uma completa irresponsabilidade você tirar 22 bilhões e meio em 2 anos de um sistema que já é subfinanciado. Então, o que a gente tem visto, eu acompanho muitos municípios, conselhos municipais, a central de municípios de saúde, e o que eles dizem? Eu estou fechando o serviço. Então, a questão do financiamento ela é central, é fundamental que a gente possa aproveitar esse momento da pandemia, em que a sociedade está olhando para o SUS, para poder criar mecanismos, primeiro, de acabar com a ECO 95, que tira recursos, congela recursos da saúde e da educação também. Então, nós estamos fazendo todo um movimento no parlamento hoje para tentar reverter essa emenda constitucional e reverter esse teto, que na verdade não é nem um teto, ele é um desfinanciamento. Ao manter um teto, você vai desfinanciando um sistema que ele tem gasto contínuo. Se eu não tenho agora o recurso, eu tenho que fechar o serviço, não tem como ficar com o serviço aberto. Então, é fundamental a gente fazer um movimento, e acho que esse movimento precisaria ser fortalecido por outros setores, não pode só a saúde militar pela saúde. Então, acho que é bem importante estarem fazendo essa conversa, poderem atrair outros setores, outros movimentos sociais que agora façam pressão sobre o Congresso. Acho que temos que fazer mais do que estamos fazendo para poder a gente reverter a ECO 95. Senão, daqui 5 anos, a gente conversando aqui de novo, talvez não tenhamos nenhum SUS para poder a gente conversar sobre ele. Acho que seria também, no caso, como tu falou, um movimento da ciência como um todo, né? Porque, assim, o SUS, ele também produz técnicas voltadas à saúde, né? Claro, claro. Ele tem pesquisa também dentro do SUS, não é isso? Claro, com certeza. Nós temos hoje, em todos os estados, nós temos pesquisas que estão em serviço. O SUS tem uma grande parceria com as universidades em todo o território nacional, que produzem pesquisa em ato, né, que produzem pesquisa junto com os trabalhadores. Nós temos laboratórios de saúde coletiva que fazem pesquisa o tempo todo. A Fiocruz é um exemplo, né, de uma excelência de pesquisa que é reconhecido, que tem acordos internacionais, enfim, que produz ciência o tempo todo. Nós temos essa ciência que é produzida, né, com a rede escola do SUS. Hoje, todos os cursos, né, ligados à área da saúde, as 14 profissões, têm o SUS como a sua rede escola, né, que nem há 40 anos atrás, que cada universidade tinha que ter o seu hospital e ela formava os seus médicos só dentro de um hospital. Não, hoje é na rede do SUS que você tem esse processo formativo, enfim. Então, a ciência, a produção da ciência e a produção da saúde estão completamente imbricadas, né? E isso é uma questão que, as duas perdendo recurso, você tem um retrocesso enorme na possibilidade de avanço do SUS. Fora o que a gente tem visto no Brasil hoje, que é dinheiro de Bolsa Família indo para fake news, ou seja, não é só um desfinanciamento, mas é
desvirtuar o uso do recurso, né? Dos 27 bilhões aprovados pelo governo federal para chegar a estados e municípios, só 8 bilhões e meio chegaram aos estados e municípios. Então, tudo isso é muito grave, a gente tem ficado bastante preocupado com essas questões que, na verdade, inviabilizam você dar o cuidado que precisa na pandemia. E foi bem tu tocar nesse ponto, porque assim, a gente, fora esses problemas de financiamento, a gente também tem visto uma onda negacionista em cima do saber científico e, consequentemente, acaba impactando também na saúde. Tu, a partir da tua formação de psicóloga, sabe como a gente pode falar um pouco como a gente pode compreender essa onda de negacionismo? Por exemplo, o pessoal aí que tem gente que se nega a tomar vacina, esse tipo de coisa? Esse é um tema que só ele daria uma conversa nossa toda, né? Mas nós temos muitas pessoas que vão criando, né, sobre si mesma uma imagem de eu sou forte, eu sou jovem, eu sou atleta, eu não adoeço, eu não vou morrer, enfim, né? Todas umas questões que vão sendo construídas a partir do jeito como cada um se constitui, e que num momento como esse fica muito exacerbado, principalmente porque nós não temos uma comunicação única e articulada sobre a pandemia. Nós temos uma disputa de narrativas absurda, né? Porque várias delas não são nem fundadas, nós já falamos aqui, em nenhuma evidência científica. Então, essa pessoa que já tem esse jeito, né, de se colocar, ela vê cada dia uma informação diferente sendo veiculada. Então, um dia falando que você tem que ir para a rua, que você é uma gripezinha, que imagina que só quem é muito idoso é que vai ter problema, que você é jovem, pode ir, pode trabalhar, pode continuar na rua. Então, as pessoas, né, lideranças nossas do país, né, político, o presidente vai para a rua falando eu sou forte, eu sou atleta, enfim. Tudo isso reforça, né, uma percepção de que eu posso estar, né, sou mais forte do que esse vírus, eu sou uma pessoa que não terei nenhum problema com ele. E isso, infelizmente, tem feito com que muitas pessoas estejam lidando com isso desta forma não, sem proteção, né? Nessa forma que como se fosse uma questão de coragem, uma questão de valor pessoal, eu conseguir enfrentar e vencer esse vírus, né? Isso é um problema grande para a gente do sistema de saúde, porque isso acaba trazendo, nós temos tido as pessoas com esta forma, né, com estas características, jovens, atletas sem doença anterior, que estão morrendo pela Covid-19, pessoas que estão saindo às ruas porque se colocam nessa posição e voltam para casa e estão contaminando outras pessoas também. Então, essa é uma questão muito importante para a gente, e, na verdade, esse negacionismo, né, que muitas vezes pode parecer uma característica individual, ele está sendo bastante útil a uma ação importante no país hoje da necropolítica. Tem toda uma decisão de que vida vale a pena a gente lutar por ela e que vida não vale. Então, quem está na periferia, quem mora numa favela, 8 pessoas num cômodo, quem mora na rua, eu tenho um trabalho, né, na Cracolândia já há um tempo, quem mora na rua, quem mora, por exemplo, em moradias, né, com essa característica, como vai fazer isolamento? Então, quando um governo faz um discurso, você tem que se isolar, mas ele não se preocupa em ele garantir que aquela população que está na rua, que está morando num barraco desse tamanho, ele vai garantir onde ela vai se isolar? Ele vai pegar um hotel popular na região que está fechado, vai pegar uma escola, vai pegar um ginásio, vai construir espaços, montar espaços para que as pessoas possam se isolar? Ou então o que ele está fazendo, na verdade, é uma fala cínica de uma necropolítica? Então, a gente tem essas coisas misturadas hoje no Brasil, e isso é muito doloroso da gente ver. Isso é muito complicado a gente lidar com isso no dia a dia, né? Nós temos hoje mais de 1 trilhão, né, foi colocado para poder apoiar empresas e bancos pela movimentação atual da economia. Muito menos do que isso seria suficiente para garantir que essas pessoas pudessem ter um isolamento e um acesso à água, né? Você falar para lavar a mão, eu estava conversando outro dia com uma população que está em situação de rua, você manda lavar a mão e fecha, como foi fechado na Cracolândia, que é o único lugar que tinha um ponto de água, o município fechou. Então, essas questões, elas vão para além do indivíduo. Eu não posso responsabilizar o indivíduo, nem tentar compreender o movimento das pessoas que não estão conseguindo se isolar só para o negacionismo individual, né? Nós temos aí uma construção social que, se ela não for responsabilizada coletivamente, é um sarcasmo você querer colocar
que aquela pessoa não se isolou, aquela pessoa não está lavando a mão, uma pessoa que não, hoje milhões de pessoas não receberam ainda a renda mínima. Estava vendo uma senhora semana passada que ela estava abrindo meia porta a lojinha dela de roupa na periferia, o guarda foi fechar, ela falou, não, eu vim aqui porque eu não consegui receber essa renda mínima, eu tenho 3 filhos que não estão comendo. Então, ou a gente assume como sociedade que esse isolamento e que esse acesso às medidas de higiene necessárias é uma responsabilidade pública e coletiva, e não de cada indivíduo, a gente vai continuar olhando para essas pessoas como se fossem elas individualmente responsáveis por não conseguir fazer as medidas de prevenção, as medidas, enfim, que evitam aí. Então, mais que o negacionismo individual, eu acho que uma necropolítica, como diz o MBEM, que está acontecendo, que a gente precisa fortemente, rapidamente, também ter voz coletiva sobre ela. É, como resultado dessa necropolítica, a gente já a gente tá vendo, na verdade, que mais de 30 mil pessoas já morreram. O Brasil chegou à marca de uma pessoa está morrendo de Covid-19 a cada 60 segundos, né? A cada minuto. Qual o impacto que tu acha que essa pandemia ela está trazendo assim para o nosso entendimento como sociedade e o posterior, vamos dizer assim, o novo normal, né, que todo mundo fala depois dessa pandemia? Como é que essa sociedade vai se comportar depois desse novo coronavírus? E assim, até mesmo se tu acredita que o Brasil vai ter uma nova, vamos dizer assim, uma nova importância para o SUS, se a militância em torno do SUS vai crescer, se esse lobby que aí, os planos de saúde, a iniciativa privada faz pelo desmonte da saúde pública, Sim. pode sofrer alguma coisa? Então, vamos pensar junto, né? Porque esses cenários são todos em aberto, mas eu acho que lidar com essa pandemia seria grave para qualquer governo, né? Mesmo um governo que fosse responsável, completamente defensor do SUS, para todos os governos, para todos, seria um desafio importante, seria muito grave a gente conseguir lidar com essa pandemia em qualquer cenário. Agora, o que a gente tem visto é isso que a gente estava falando até agora, né? É um governo. Essa semana a gente teve um absurdo, né, para não sair no Jornal Nacional, o governo federal segurar informações. Ainda bem que a gente rapidamente conseguiu articular, os 27 estados se uniram, né, a Fiocruz estava junto e falou, se você não quiser colocar as informações, a gente coloca, né? Mas é um crime você só negar a informação. Então, a nossa curva de crescimento ela é muito maior do que a gente tem. Nós tem aí pesquisadores dizendo que a gente tem milhões de pessoas já infectadas no Brasil. Infelizmente, nossa curva de mortalidade, que continua crescendo, é uma curva também subestimada pela falta de teste. O Brasil não investiu em testagem na hora que deveria ter investido lá no início da pandemia. Isso é um grave problema para a gente que pensa a gestão do Sistema Único de Saúde, não sabe direito que tamanho que é o fenômeno que você está trabalhando com ele, isso atrapalha bastante todos os dias. A gente está, pelo menos por mais uns 15 dias, 2, 3 semanas, vai subir essa curva. Por isso que é um absurdo o Estado de São Paulo e o município de São Paulo estarem abrindo agora alguns serviços. A gente entende a questão econômica, ela é importante, mas abrir agora é ruim até para a economia, porque vai ter que fechar de novo. Então, se esperasse para abrir, como alguns países fizeram, na hora em que, pelo menos por 10, 15 dias, parou de crescer, você abria com segurança e a própria economia poderia se recuperar melhor. Tem gente que abriu loja no shopping e ninguém está indo, está gastando mais para abrir a loja do que para poder vender. Então, enfim, tem essa questão toda. Agora, como vamos sair disso? Essa pergunta eu me faço também todo dia, viu? Eu acho que isso é uma reflexão que a gente tem que fazer, né? Eu acho que vai ser, depende do que a gente fizer, né? Depende do que a gente conseguir construir no país. Acho que se a gente conseguir, tenho visto várias coisas disso, né? Se a gente conseguir fortalecer redes solidárias, a gente conseguir criar aspectos, né, espaço de reflexão, se a gente conseguir criar redes que não estão só momentaneamente ligadas. Eu tenho visto gente falar que movimentos sociais que não estavam juntos agora se uniram, estão fazendo fóruns comuns. Nas periferias tem acontecido muito fortalecimento de redes de solidariedade entre movimentos sociais, enfim. A gente, como eu falei, o SUS voltou a ser uma pauta, né? Se a gente conseguir de uma forma bastante intensa, que isso não seja uma ação emergencial para a pandemia, eu acho que a gente pode sair da pandemia, com certeza vamos sair, de qualquer forma, muito empobrecidos pelo número de vidas que a gente vai perder, muito, muito extenuados, né? Tristes, enfim, porque essa marca de perdas de vida é uma coisa muito forte,
Mas, mesmo assim, se a gente conseguir fazer um movimento solidário, um movimento que traga a política, né, para além das disputas só partidárias, traga a política para uma reflexão de coletivos, a política pública, eu acho que a gente pode sair muito, muito sofrido, mas com uma esperança de que a gente terá pautas na mão, como, por exemplo, o fortalecimento real do SUS, que já vinha sendo desfinanciado, colocado como uma pauta de todos, né? Então, isso é uma possibilidade. Se a gente não fizer isso, eu acho que eu tenho falado, é muito importante a gente ter, né, manifestações, que nem ontem eu também fui lá, né, bater, né, meu tambor que eu tenho aqui, enfim. Mas o SUS não pode ser defendido só durante a pandemia na janela, né? A gente precisa transformar essa ação numa ação efetiva. Por exemplo, vamos brigar agora para poder acabar com a EC 95. Esse é o jeito hoje mais efetivo de valorizar o SUS. Então, acho que a gente tem que ser capaz de transformar essa nossa indignação, esse nosso reconhecimento em ações mais concretas. Então, para mim, o EC 95 é um exemplo. Todo mundo que vai para a janela devia estar brigando hoje, pressionando os parlamentares para poder acabar com a EC 95. Senão, depois que a pandemia passar, essas pessoas não vão nem lembrar mais do SUS. E ele vai continuar desfinanciado, e vai continuar... Então, o SUS é um exemplo, tem outras coisas que a gente pode falar também, né? Mas acho que é fundamental a gente conversar sempre disso, né? Como vamos passar pela pandemia vai dizer como vamos chegar no final da pandemia. É aquele exemplo que eu estava dando, que para mim é o mais sofrido, o mais difícil, que é, ao não fazermos nada para garantir que essa população de periferia que está na rua possa ter acesso ao mínimo que ela precisa, vai ter um genocídio. Nós temos 1.000 presos infectados na Papuda hoje. Eu faço um trabalho no Presídio Feminino de Santana, aqui em São Paulo. Antes da pandemia, elas não recebiam sabonete, qualquer produto de higiene, só pela família. O Estado não dava nem o básico para produto de higiene. Você manda ela lavar a mão como se ela não recebe mais sabonete, que a família não pode mais ir lá. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar a pandemia e estar colocando essas pessoas todas vulneráveis em evidência, né, por essa ação criminosa do Estado, e a gente começar a se preocupar com isso. Isso não pode ser assunto só de quem está trabalhando, militando no sistema presidiário. A gente tem que discutir isso entre nós. Então, eu acho que a gente conseguir colocar na pauta, de novo, das pessoas, da sociedade como um todo, esses temas, eu acho que a gente pode ter uma reflexão que nos ajude a ser um país um pouquinho melhor, desse ponto de vista das vulnerabilidades e desigualdades depois da pandemia. O SUS é nosso e vale muito a pena lutar por ele, né? É isso. Né? Falando ainda na questão do financiamento, Lumena, você faz parte de um grupo de pesquisa agora que foi recentemente contemplado com a verba para pesquisa sobre desigualdades durante a pandemia. Você pode falar um pouco desse projeto? Quais são os objetivos, os territórios afetados, profissionais? Uhum. Então, essa é uma pesquisa que foi fruto de um edital feito pela Unifesp e a Fundação Tite Setúbal, que colocaram essa perspectiva de uma pesquisa que pudesse explorar a vivência das pessoas durante a pandemia, particularmente voltado para populações vulneráveis. Então, nós temos hoje 104 pesquisadores, nós temos 6 campi, 17 territórios em cada campo, sempre territórios vulneráveis, podem ser favelas, podem ser a Cracolândia, pode ser um conjunto habitacional mais vulnerável, enfim, são diferentes territórios, né, nesses seis campos que nós temos da universidade. Nós temos 60, dos 104 pesquisadores, 60 são bolsistas contratados, a maioria deles desses territórios, que moram nesses territórios. Então, é uma pesquisa que se propõe a fazer uma pesquisa com as pessoas e não sobre as pessoas de cada território. O objetivo principal dela é exatamente poder colocar luz, né, reconhecer junto como que as pessoas estão vivendo a pandemia, pessoas que estão morando em lugares vulneráveis, pessoas que estão perdendo renda, pessoas que estão voltando para uma casa para passar 24 horas lá, uma casa que antes as crianças ficavam na escola, a mãe trabalhava fora, e agora ela tem que estar em casa todo dia, comer ali, viver ali, enfim. As violências que ampliam, que aumentam nesse momento também, né? O uso de drogas que pode aumentar também nesse momento, os efeitos das diferentes informações sobre as pessoas. Então, é uma pesquisa que está nesses territórios, junto com as pessoas. Cada território tem uma comissão de acompanhamento da pesquisa que é feita por moradores e por nós, né? E essa pesquisa ela tem esse desafio, né? Que é dar conta de um campo com 104 pesquisadores,
né, em 6 municípios com 17 territórios. Então, a gente está fazendo uma coordenação bastante colegiada, é a única forma de pensar uma pesquisa desse sentido, né? A gente sabe que durante a pandemia temos dificuldades, inclusive, de estarmos presentes nos territórios para algumas coisas da pesquisa, mas estamos também construindo possibilidades para isso. A gente deve começar agora no final do mês, por exemplo, uma testagem, né? Uma testagem agora para testar depois daí um mês, para poder a gente comparar como foi a movimentação, né, dessa população vulnerável. Então, nós vamos ter metodologias quantitativas, começamos a semana que vem já a aplicação do primeiro questionário, né, mas também teremos metodologias qualitativas, grupos, o usuário guia, que é caminhar com as pessoas no seu processo de vivência, enfim. Acho que a gente vai poder ter aí junto uma construção aí de um saber sobre esse processo bastante interessante. Esperamos que ele possa depois fazer sentido também para as pessoas. A nossa ideia não é esperar dezembro para poder falar o que estamos olhando, é ir olhando e refletindo e comunicando isso ao mesmo tempo. Então, é uma pesquisa que está aí sendo tocada por muitas mãos, né? E a gente está confiante que ela pode nos ajudar a olhar para esse processo e pensar que país vai sair depois dele, olhando para o processo que a gente está vivendo, né? Ótimo. Lumena, a gente está chegando ao fim aqui do nosso Sim. tempo. Para encerrar, tu poderia dar alguma sugestão para o pessoal que escuta a gente? Pode ser um livro, um filme, série, movimento social para o pessoal seguir, além do SUS, que todo mundo aqui deve apoiar e lutar por ele. Sim, com certeza. Eu queria primeiro agradecer vocês bastante, né, por essa oportunidade de estar aqui, estar conversando. Eu acho que isso é uma coisa que ajuda a gente a refletir juntos sobre esse momento que a gente está vivendo. E eu tenho dito que sempre foi assim para mim, mas agora, particularmente, né, eu tenho concordado com aquela música Samba da Utopia que fala: se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Então, eu tenho lido poesia todas as vezes que eu posso, né? Eu ia até sugerir aqui um livro do Manuel de Barros, que é o poeta que eu mais amo, mas acabei esse fim de semana lendo um livro da Noêmia de Souza, que é uma poeta africana, que chama Sangue Negro, né? Que eu queria indicar, e vou ler, são 3, 4 linhas, né? Posso dar tempo? Tá? Que é um poema que chama Dia a Dia, né? Dia a dia, o pulso, a roda de tudo, se aperta mais e mais. Dia a dia, grades e grades se forjam, tapando o sol de toda a gente. Dia a dia, do fundo da noite em que nos estorcemos, mais e mais se sente a certeza radiosa de uma esperança. Então, acho que a poesia tem sido o único lugar em que a gente pode se alimentar, não é? E depois podemos partilhar essas coisas. Então, eu indicaria livros de poesia, e particularmente esse da Noemi de Souza, né? Muito obrigado, Lumena. Foi um prazer estar contigo aqui. Essa conversa que a gente teve foi muito esclarecedora. Pessoal, essa foi Lumena. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a Por vocês favor, lavem as também. mãos. Fiquem Sim. em casa, quem puder. Um cheiro para vocês. Tá. Obrigada, João Pedro. Um abraço a todos aí.